sendo um curso técnico que visa o adestramento da sensibilidade das pessoas, é evidente que se precisa ter uma metodologia consciente e clara, com objetivos bem estabelecidos. E é exatamente isso que é o método das 5 fases, uma metodologia de desenvolvimento da sensibilidade das pessoas. Ela é perfeitamente bem encadeada no sentido de que a cada fase percorrida existe a capacitação para a fase seguinte. As fases são a percepção de fluidos, a aproximação, o contato, o envolvimento e a manifestação. Em cada uma delas, a pessoa vai percorrendo aspectos da sua própria sensibilidade e vão, assim, fazendo com que ela atinja o objetivo, que é o aprimoramento mediúnico. Apenas complementando o que o nosso companheiro Vladimir nos trouxe, gostaríamos apenas de ressaltar a importância que representam essas 5 fases. Porque se ela é, de alguma forma, não trabalhada apropriadamente com os alunos, nós vamos observar que o seu desenvolvimento acaba, de alguma forma, sendo comprometido. E dentro dessas fases, o que é importante ressaltarmos, né? Mesmo que não haja uma mediunidade ostensiva, ou seja, uma mediunidade tarefa a ser desenvolvida pelo aluno, ele pode, juntamente com essas primeiras 3 etapas, né, que seria a aproximação, projeção de fluidos e o contato, trabalhar a sua sensibilidade. E as fases demais, que representariam o envolvimento e a manifestação direcionada para a mediunidade de incorporação, seria o complemento. Então, são fases que permitem que mesmo aquele que não tem uma mediunidade ostensiva ou uma mediunidade tarefa, elas podem ser de uma forma plenamente aproveitada por todos os alunos. Eu queria acrescentar ainda o seguinte, né, que estabelecer um método para percepção progressivo, que leve ao conhecimento do médium em relação a si mesmo, é alguma coisa brilhante que se tornou extremamente útil nestes mais de 50 anos de experiências do curso de médiuns. O Armon escreveu um livro chamado Desenvolvimento Mediúnico, onde ele anota os principais tópicos da parte prática do nosso curso. E, no final, há uma avaliação do espírito Kaibart Schutel em relação ao método das 5 fases. Depois de quase 20 anos de que o método já estava em utilização, então o plano espiritual, na voz de Kaibart, se pronuncia avaliando positivamente os resultados do método, justamente destacando o fato de que o médium, no processo de desenvolvimento das suas capacidades, passa a conhecer a si mesmo. Então é uma coisa importantíssima. Naquela época onde se fazia desenvolvimento à mesa, ou seja, era um processo imitativo, era um processo irrefletido, onde as pessoas iam experimentando mediunidade entre dores e lágrimas, entre tropeços, até descobrir a forma peculiar como ela poderia se comunicar com o mundo espiritual, demandava anos de sofrimento e de erros, de comunicações errôneas e de enganos, ao passo que no processo que se baseia no método das 5 fases, então, em algumas semanas, o aluno começa a entender como é que ele pode perceber as evidências do mundo espiritual de maneira progressiva, conhecendo progressivamente a sensibilidade do seu próprio perispírito e avançando de maneira lógica, utilizando aquilo que ele reconheceu como suas próprias capacidades na fase anterior, utilizando isso para as fases seguintes e ao cabo aí de cerca de 20 semanas as 5 fases estão dominadas, né? Esse segmento, esse trecho do curso de médiuns, ele num prazo curto obtém resultados que fazem com que o aluno compreenda perfeitamente como é que ele pode se relacionar com o mundo espiritual. Eu penso que o Eduardo até já respondeu essa questão. A principal vantagem é a segurança, porque a pessoa que se envolve num curso de médiuns nos modos da aliança, utilizando uma metodologia clara e bem compreendida, tanto por quem aplica como por quem está se submetendo a ela,
faz com que a gente trilhe o caminho da mediunidade de forma bastante segura, bastante tranquila, sem sobressaltos, sem nenhuma quebra da continuidade do processo. Então, eu entendo que a principal vantagem é a segurança. A outra é a rapidez. Em poucas semanas, a pessoa está com um treinamento mediúnico bastante desenvolvido. E, por fim, a qualidade do aprendizado, que permite à pessoa uma prática mediúnica com qualidade, com segurança e, acima de tudo, com muita consciência do que ele está fazendo, do trabalho que ele vai realizar. Acrescentando também a vantagem do curso de médiuns que nós temos dentro da Aliança Espírita Evangélica, por ser um curso padronizado, como nós observamos também o intercâmbio que existe entre companheiros que vão até outras casas ministrarem os cursos, porque às vezes essa casa ainda não tem uma estrutura que permita a implantação de um curso de médiuns. A importância que nós temos de estarmos recebendo alunos de outras casas que muitas vezes vêm fazer o curso pela uma acomodação de horário ou por, às vezes, uma dificuldade que a casa tem para implementar. Entendemos que a eficiência do curso de médiuns será representada à medida que atendermos de uma forma plena a sua programação. Inicialmente, o curso de médiuns começa através do livro Passes e Radiações, que é a oferta que nós damos aos nossos servidores com treinamento teórico e prático em passes, possam desde já, através do testemunho, no que tange ao seu trabalho, e, consequentemente, já começar a trabalhar a sua sensibilidade, o seu psiquismo, como um preparatório para o curso de médiuns, que inicia-se posteriormente através da aula 7, que o curso, a parte teórica do curso, e complementando com a parte prática. E quando nós observamos se algumas etapas são queimadas ou suprimidas, vem prejudicar o psiquismo deste aluno, consequentemente o seu aproveitamento, o que pode gerar uma insegurança e, consequentemente, uma mediunidade venha a ser prejudicada. Entendemos, então, a oportunidade de mantermos a plenitude e a integridade do curso de médiuns. Ainda em relação a estes comentários relativos à integridade do programa do curso de médiuns, também, às vezes, a gente ouve comentários ou perguntas, vamos suprimir aquela parte que proporciona experiências e lições com relação ao intercâmbio com espíritos superiores, espíritos de planos superiores, porque não é a nossa realidade. Ou então, vamos suprimir aquelas experiências que dizem respeito aos casos difíceis de grupos socorristas nos planos inferiores, socorro a casos de vampirismo. Então, todas essas experiências são, na verdade, amparadas e controladas pelos guias e instrutores no plano espiritual, né? Isto é realizado para que o aluno tenha uma visão de conjunto, para que ele possa conhecer melhor as amplas oportunidades de servir, para que ele possa perceber que ele, na condição futura de discípulo de Jesus, poderá dar imensos testemunhos para a ampliação do bem na Terra, em campos em que às vezes a gente não lembra usualmente. Então a gente tem que manter a mente aberta para oportunidades de servir. E essa é a finalidade de nós cobrirmos várias experiências diferentes na parte prática do curso de médiuns. Acreditamos que a partir da parte prática das 5 fases, as demais etapas do curso de médiuns permite que nós possamos encarar como um trabalho mediúnico. Observamos a parte do atendimento aos sofredores, onde nos propicia uma condição de um diálogo fraterno em relação às entidades necessitadas e sofredoras. Através dos trabalhos de vampirismo, no intercâmbio da espiritualidade superior,
para que possamos traduzir uma condição de auxílio, de amparo àquelas entidades necessitadas. E, consequentemente, também o trabalho do intercâmbio com os espíritos superiores, onde nos possibilita também lições de aprendizagem. Uma outra questão que também observamos, dentro da rotina da parte prática, questões de horário, ordem, disciplina, permite que desde já o aluno vá se aprofundando, compreendendo e entendendo a necessidade desses elementos para que os trabalhos possam ocorrer de uma forma harmoniosa e equilibrada e, consequentemente, a sua mediunidade será beneficiada através desses recursos. Eu creio que essa questão é a oportunidade de nós estabelecermos a diferença de alguns conceitos e talvez esses conceitos estejam bem abordados também nas outras gravações dessa série Aliança. Enquanto a Escola de Aprendiz do Evangelho e o curso de Médiuns são programas que integram aquilo que nós chamamos do programa Aliança, são os caminhos pelos quais nós entendemos que se encontram, onde a pessoa encontra um futuro de desenvolvimento espiritual, de descoberta de si mesmo e dos seus potenciais para servir ao semelhante. Já a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ela é uma organização acima da Aliança. Ela reúne os discípulos de Jesus que concordam em compromissar a sua vida inteira a benefício da humanidade, testemunhar através dos seus atos os conceitos do Evangelho do Mestre Jesus. Então, é natural que aí o enfoque é outro, né? O discípulo de Jesus, ele sente a mediunidade como uma ferramenta de serviço em benefício do semelhante. E reconhece a Escola de Aprendiz do Evangelho como o caminho que lhe permitiu chegar a essa condição de ver o mundo como um imenso campo de trabalho. Então, é muito interessante a gente notar os programas, a Escola de Aprendiz do Evangelho, o curso de Médiuns, são programas que vão permitir no futuro, se aquelas pessoas, se algumas destas pessoas optarem por se constituírem na condição de discípulos de Jesus para melhor servir a humanidade, estes programas darão ferramentas para que no futuro elas possam ter melhores condições de multiplicar o seu potencial para o bem. Há alguns anos atrás, só eram admitidos nos cursos de médiuns as pessoas que tinham uma mediunidade tarefa manifesta. Mas se compreende hoje que a mediunidade é um patrimônio da humanidade. E mesmo aqueles que não têm uma mediunidade tarefa a ser desenvolvida, a ser trabalhada, podem se inscrever em cursos de médiuns para aprimorar a sua sensibilidade. Então, o curso é muito mais, vamos dizer assim, democrático nesse sentido, porque permite que todas aquelas pessoas, tendo mediunidade tarefa a desenvolver ou não, se apresentem e treinem a sua sensibilidade. Então é interessante, né? O Vladimir acabou de falar, a expressão tarefa aparece várias vezes, a própria expressão mediunidade tarefa demonstra o compromisso que muitos de nós abraçamos antes de reencarnarmos. Eu creio que é muito importante destacar que o curso de médiuns não deve ser feito por diletantismo, por curiosidade, para a simples aquisição de informações e conhecimentos. Nós pressupomos que aquela pessoa que se inscreve no curso de médiuns sabe que isso vai levar a um compromisso de serviço, vai trabalhar. Ninguém vai fazer o curso de médiuns por curiosidade. Ele sabe que ao final do curso de médiuns, o curso de médiuns tem um começo, um meio e um fim. No final do curso de médiuns, abrirão-se para esta pessoa maravilhosas oportunidades dela se integrar a uma equipe de trabalho no campo mediúnico.